primeiro que capturaram, depois parece que... Sim, capturaram ele, só que ele trocou tiro com as polícias, professor, e veio falecer. Tá vindo pro IML daqui de Lusiânia. É, de Lusiânia? Fazer corpo de delito. Como os ferimentos foram muito graves, aí ele veio a falecer. Que pena, né? Que ele não vai assumir as coisas ruins que ele fez com a família Vidal. E com as outras pessoas que ele fez, infelizmente, né? Fazer o quê? Mas a gente tem que parabenizar também os policiais que, tipo, ficaram lá, né? O dia todo sem dias, né? comer, sem dormir, né? Mas parabéns para eles que fizeram um trabalho perfeito. Capturar Lázaro, né? Pois é, Infelizmente ele morreu. 20 Mas dias ele é muito tempo, né? Verdade. Mas ele sabia que ele ia morrer. A situação era estranha, não parecia que ele estava interessado em se entregar, não. Verdade. Aí ele trocou tiro com os polícias e acabou morrendo. Chapou pra ele. A gente já está em aula gravada e eu sou professor, então assim, eu não vou emitir opinião não, mas eu posso dizer que eu não fico triste também não. Eu fiquei triste porque ele matou uma família, assim, tipo, depois pegou uma mulher e espancou ela lá e matou, né? Doido. É, muito pesado, né, os crimes que ele cometeu. Verdade. Mas que Deus o tenha ele, né? Se não for na terra... Uma hora paga, né? Céu, né? Não, ele vai para outro lugar. Então, uma hora ele paga pelos crimes. É verdade. Tá ótimo. Triste. Olha só, gente, então, primeiro então, bom dia, Gabriela, bom dia todo mundo, né? Já deu o horário da aula aqui. A gravação já iniciou, vou mandar o link da chamada para vocês preencherem, preencham, por favor. Aí, antes de iniciar a aula, então, eu vou deixar um recado importante, que é sobre a prova, a segunda prova do bimestre, tá bom? Vai abrir terça-feira da semana que vem. Então, nós temos a aula essa semana e a aula semana que vem, tá bom? Na terça-feira, abre o período para vocês responderem a autoavaliação e o questionário avaliativo, tá? Lembre, então, de pôr o Moodle em dia, façam as atividades, tentam resolver os exercícios, tá bom? Para não chegar lá na hora e falar, não consegui acessar o Moodle. Então, assim, primeiro recado é esse. Segundo, vocês vão ver que tem lá autoavaliação e questionário avaliativo. Professor, meu Moodle está em dia, mas não consigo fazer o questionário. Você tem que responder primeiro a autoavaliação, tá bom? A autoavaliação é importante. A média do bimestre é a média que você tirar nas notas do questionário 1 e 2, somado da nota da autoavaliação, que você atribui de 0 a 2 pontos para você. Mas você só abre o questionário 2 depois que tiver aberto a autoavaliação, tá bom? Como que vai funcionar, então, além disso, de vocês porem o Moodle em dia? Hoje, então, eu vou dar aula para vocês e vou deixar um vídeo gravado essa semana sobre regra de 3 simples e compostos para vocês assistirem. Segunda-feira da semana que vem, a gente usa a aula da segunda, que é a última aula do primeiro bimestre, para poder tirar alguma dúvida de exercício. Então, sei lá, você tentou resolver algum exercício, ficou com dúvida. A gente, né, usa esse momento para isso, 45 minutos é pouco tempo, mas dá para resolver uns 2, 3, 4 exercícios e explicar alguma coisa de teoria junto, tá bom? Mas, então, depende mais de vocês do que de mim essa aula de exercício. Vocês precisam se organizar, tentar resolver alguns exercícios para poder, então, render a aula, tá bom? Então, tentem resolver esse exercício e ponham o Moodle em dia, tá bom? Na seguinte, no dia 12, a gente, então, inicia o segundo bimestre falando sobre estatística mesmo, tá bom? Então, esses eram os recados importantes da aula antes de a gente começar, tá bom? Eu vou partilhar a tela aqui, tô só abrindo o que eu deixo preparado para vocês, para a gente poder continuar, tá bom? O conteúdo, nós estávamos falando sobre proporções, e hoje a gente vai falar sobre números direta e inversamente proporcionais, tá bom? Acho que a tela já está aparecendo aí, né? Então, só para recapitular, gente, nós vimos até a propriedade 6, tá?
Eu deixei um exercício para vocês resolverem, da Dona Maria aqui sobre o biscoito, tá bom? Então, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre ele, a gente pode resolver na aula de exercício da semana que vem. Então, eu gosto de quebrar a página, começar com a página limpa. Hoje, então, a gente começar a nossa aula número 8, a penúltima do primeiro bimestre. Hoje, dia 28/6. Então, vamos continuar falando sobre proporções. Faltava uma propriedade. E depois falar sobre números direta e inversamente proporcionais, tá bom? Então, a propriedade que tinha faltado falar para a gente era o seguinte: se x sobre y é igual a sobre b, então vale o seguinte: x ao quadrado sobre y é a sobre b, e x sobre y é a2 sobre ab, ok? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Se você quiser escrever isso de outra maneira, é o seguinte, né? Se x, y, ab é uma proporção, o que nós estamos dizendo é que, por exemplo, x2y ab esse TB também, só para abreviar para caber na linha, tá bom, gente? Uma proporção. E xy a2ab também é proporção, ok? Isso que a gente está dizendo. Por que isso? Então, antes da gente passar para números direto ou inversamente proporcionais, tinha ficado faltando essa propriedade, eu vou justificar por que isso é verdade. Lá naquelas outras, a gente estava falando sobre somar. Essa, então, aparece a multiplicação. O que muda é o seguinte: se a gente tem essa igualdade, olha só, gente, xy igual a sobre b, então, se eu multiplicar por 1, eu não mudo nada, né? Então, por exemplo, xy vezes 1 é igual a sobre b vezes 1. E aí, a gente pode escrever isso de duas maneiras, tá bom? A gente pode escrever, por exemplo, 1 como sendo... aqui não é x ao quadrado sobre y, é x ao quadrado sobre xy. Aqui faltou um xy, perdão. Xy. Ok? Senão fica errado. Então, por exemplo, eu posso escrever o número 1 como sendo x sobre x. Isso é igual a sobre b, né? Porque a sobre b vezes 1 é a sobre b. Então, eu fico com x ao quadrado sobre x vezes y igual a sobre b. Então, é a primeira, né? Olha só. Se x sobre y é igual a sobre b, então x ao quadrado sobre xy é a sobre b, né? X ao quadrado sobre xy é a sobre b. Aqui, então assim, eu vou só separar o mundo, né, em duas. Por que tem essa outra igualdade? Porque eu poderia ainda fazer o seguinte: x sobre y vezes 1 é a sobre b vezes a sobre a, né? A sobre a é 1. Então eu ficaria com x sobre y igual a ao quadrado sobre ab, ok? É o que tinha ficado faltando falar na última aula, tá bom? Então, complementando essas propriedades de proporções, permite vocês resolverem os exercícios deixados lá, tá bom? E aí a gente passa, então, para o nosso último tópico dessa revisão, que é sobre números direta e inversamente proporcionais, tá bom? Então, quando que dois números são direta ou inversamente proporcionais, tá bom? Então, números diretamente e inversamente proporcionais. Bom, nós vamos dizer que duas sequências de número são diretamente proporcionais se a razão entre elas
né, de maneira ordenada, for sempre o mesmo resultado, ok? Então, definição, né? Para a gente depois poder passar alguns exemplos. Então, definição. Então, a nossa definição primeira é de números diretamente proporcionais. Eu só vou escrever, em vez de escrever número, gente, eu vou escrever diretamente, tá bom? Diretamente proporcionais. Bom, então, imagina que a gente tenha duas sequências de números onde todos os números não são zeros. Então, seja x1, x2, xn e a1, a2, an, duas sequências, ou seja, duas listinhas de números, tá bom, gente? Pensa assim, se eu tenho o número 1, 2, 3, você tem, sei lá, 4, 5, 6, um exemplo, tá bom? Duas sequências de números não nulos. Então, a gente diz que essas sequências, dizemos que as sequências sec de sequências, tá bom? São, vamos pôr de vermelho, porque agora eu vou pôr o nome, né? Então, diretamente proporcionais. Então, as sequências são diretamente proporcionais. Se existe um número k, então, se existe um número k, tal que, o que que acontece? Olha, as razões têm que ser a mesma. Então, x1 sobre a1 tem que ser a mesma razão que x2 sobre a2, de maneira sempre ordenada. O último da primeira sequência dividido pelo último da segunda, isso sempre dando o mesmo número k, ok? Nesse caso, o k é chamado, gente, a constante de proporcionalidade, tá bom? Então, nesse caso, k é denominado a constante, deixa eu pôr de vermelho também, constante de proporcionalidade. Vamos ver alguns exemplos agora para isso ficar claro, tá bom? Mas então, a gente vai dizer que duas sequências são diretamente proporcionais se as razões de maneira ordenada entre elas resultar sempre num mesmo número, ok? E esse número a gente chama constante de proporcionalidade, ok? Então, vamos fazer assim, um exemplo bem simples, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vou começar, depois eu tenho exemplos que eu preparei lá no material de vocês, mas vou começar com o mais simplesinho. Imagina que eu tenho a sequência aqui dos números 1, 2 e 3. Bem simplesinho, certo? E eu tenho aqui a sequência do dobro, por exemplo, 2, 4 e 6, ok? Então, estas sequências são diretamente proporcionais. Proporcionais. Por quê? O seguinte, então se eu pego o primeiro 1 e divido por 2, é a mesma coisa que dividir 2 por 4, que é a mesma coisa que dividir 3 por 6, ok? O resultado disso é sempre o número meio, ok? Né? 2 por 4 se eu simplifico dá meio, 3 por 6 se eu simplifico dá meio, ok? Então, são diretamente proporcionais. Qual é a constante de proporcionalidade? São diretamente proporcionais, né? A constante de proporcionalidade nesse caso é o número meio, ok? É a fração irredutível equivalente, tá bom?
Seria errado colocar 2 por 1, 4 por 2 e 6 por 3? Não, não é. Mas aí depende da ordem que você está adotando, tá bom? Se a ordem fosse, então, digamos, a maior pela menor, então a constante de proporcionalidade seria o contrário, seria 2. Mas ainda assim seriam números diretamente proporcionais, tá bom? Ok? Deixa eu pegar, então, agora alguns exemplos que eu deixei preparado para vocês na listinha de exercício. Listinha de exercício, não, perdão, na listinha das notas de aula que eu preparo para vocês. Já tá, essas notas, gente, já estão disponíveis lá no Moodle, que fica para vocês já tem bastante tempo, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, eu exemplo na página 34, exemplo 263, tá bom? Deixa eu, então, vou printar o exemplo aqui, que fica melhor do que escrever a tabela inteirinha. Vou só mudar a página aqui, tá? Então, tá lá, então, o exemplo de duas, né, grandezas diretamente proporcionais. Um avião em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Veja uma tabela que relaciona as grandezas. Então, quando o tempo passado é meia hora, andou 300 quilômetros. O tempo passado de uma hora andou 600 quilômetros. 3 horas, 1.800. 4 horas, 2.400 quilômetros. Observe que a sequência formada pelos tempos medidos é diretamente proporcional à sequência das distâncias percorridas. A gente pode, né, verificar que meio sobre 300 é a mesma coisa que 1 sobre 600, que é 3 sobre 1.800, que é 4 sobre 2.400, ok? Ele está fazendo uma média de 600 km por hora. Se a gente fizesse o contrário, né, deslocamento sobre o tempo, né, aqui a gente tem, então, em quanto tempo ele percorre determinada distância, né? Se eu quisesse saber, por exemplo, a velocidade, né, o contrário, né, o deslocamento sobre o tempo, ele tem, então, é só inverter a ordem dessa nossa sequência, tá bom? Por isso que eu tô falando, a ordem não importa desde que fique claro no exercício, tá bom? Mas a gente vê que, então, a cada hora ele está percorrendo mais ou menos, né, mais ou menos não, está constante 600 quilômetros, tá bom? Então a gente tem uma sequência de números que são diretamente proporcionais. Outro exemplo aí, o exemplo 264, que daí a gente resolve aqui, vou pôr a solução dele, a gente resolve ele junto, tá bom? Olha, o exemplo 264 na página seguinte diz o seguinte pra gente. Deixa eu colar ele aqui, então. Dudu trabalha preparando bolos para vender na feira. Se ele é capaz de fabricar 24 bolos em 3 dias, quantos bolos ele poderá fabricar em 10 dias? Então, como que a gente pode resolver esse problema, certo? Observe o seguinte, gente. Como o Dudu prepara 24 bolos em 3 dias, se ele mantiver essa produtividade, ou seja, o que ele trabalha não se mantém alterado, né? Ele vai conseguir trabalhar ao mesmo tanto. A gente pode dizer que ele produz 8 bolos por dia, certo? Por que ele produz 8 bolos por dia? Porque se ele faz 24 bolos em 3 dias, então eu só pego 24 e divido por 3, isso dá 8, ok? Ele faz 8 bolos por dia. Observe que nesse caso aqui, gente, 8 é a nossa constante de proporcionalidade. Ele faz 8 bolos a cada dia. Então, em 10 dias ele vai fazer quantos bolos, né? Ok? Então, assim, aqui embaixo está o número de dias, certo? Eu quero saber quantos bolos ele vai fazer em 10 dias. Isso tem que ser a constante, né? Se ele se mantém constante, isso dá 8, certo? Isso porque as grandezas são diretamente proporcionais, né? Então, a produtividade de 24 em 3 dias vai ser mantida nos 10 dias seguintes, né? Para fazer, ok? Então, dá 80, certo? Então, ele vai fazer, então, 80 bolos. Eu só multipliquei cruzado. Isso é natural, né, gente? Se você parar para pensar, mesmo que eu não montasse essa regrinha aqui, certo? Eu não montei essa regrinha. Olha, eu faço 8 bolos por dia. Em 10 dias eu vou fazer quanto? 10 vezes 8, 80 bolos, certo? Então a gente está usando de maneira indireta coisas que são diretamente, essa noção de grandezas diretamente proporcionais, tá bom?
Agora, a gente tem que ter uma coisa em mente, que é o seguinte, normalmente a gente pensa assim, olha, então duas grandezas são diretamente proporcionais se um aumenta, outro aumenta, uma diminui, outra diminui. E isto não é verdade, tá bom? Não é verdade. É uma das condições. A outra é que precisa essa constante de crescimento ser uma constante, senão não é proporcional, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui assim, ó, vamos imaginar, vou montar uma tabelinha aqui pra gente. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui o lado de um quadrado, ok? Então eu vou falar de um quadrado. O lado, digamos, em centímetros, ok? E a área do quadrado. A área, então, é em centímetros quadrados, ok? Se o quadrado tem lado 1, qual vai ser a área? Então, a área, gente, é 1 vezes 1, né? Lembrando, como é que você calcula a área de um quadrado? Se o quadrado tem lado L, a área é L ao quadrado. Então, eu fico com 1 ao quadrado, que é 1. Se eu aumentar o lado do quadrado, vai aumentar a área? Vai aumentar a área. Mas será que vai aumentar de maneira proporcional? Então, por exemplo, digamos que meu quadrado agora tivesse lado 2. Qual seria a área desse quadrado? A área seria 4, 2 ao quadrado. Olha, a área dobrou, mas... perdão, o lado dobrou, mas a área não dobrou. A área quadruplicou, certo? Ok? Só isso já era suficiente para dizer que eles não são proporcionais. Mas vamos por outros exemplos aqui. Se eu multiplicasse a área por 5, né? Então, assim, era 1, virou 5. Né? Perdão, o lado. Era 1, virou 5. Quanto vai ficar a área? 5 vezes 5, 25. Então, se eu multipliquei a área por 5, o lado por 5, a área eu estou multiplicando por 25, tá bom? Um último aqui, só para fechar. Ah, e se eu, né, por 10, né? 10, então ia ficar 100. Então não é verdade isso, tá bom? De modo geral, a área é sempre o quadrado, ok? Então ela não preserva esta constante de proporcionalidade, tá bom? Não é verdade que, por exemplo, você dobra a área, certo? Então eu tinha a sequência dos lados 1 e 2, e a sequência, vamos pensar assim, sequência dos lados e sequência das áreas, é 1 e 4, né? Não é verdade que 1 sobre 1 é igual a 2 sobre 4. Isso é falso, certo? Ok? Então, não são diretamente proporcionais. Uma coisa é verdade, se um aumenta, o outro aumenta. Mas não aumenta proporcionalmente, ok? Então, só dizer que um aumenta, o outro aumenta, ou um diminui, outro diminui, não é verdade. Então, isso aqui não são, né, é um exemplo, né, não são diretamente proporcionais, ok? O interessante é que eles ficam com a razão elevada ao quadrado, porque a área é lado vezes lado, mas não é o momento de comentar isso, tá bom? Então, o que a gente observa é que se um lado duplica, a área não duplica, a área quadruplica. Foi o exemplo aqui, né? Passou de 1 para 2, a área passou de 1 para 4, então quadruplicou. Enquanto um dobrou, o outro quadruplicou, tá bom? Então, simplesmente dizer que aumentar resolve o problema não é verdade, tá bom? Agora a gente pode falar sobre números que são inversamente proporcionais, gente. O que, que vai acontecer com números que são inversamente proporcionais? Justamente a relação, o contrário do que ocorre aqui. Se a razão entre eles, nesse caso aqui, a divisão entre eles, era sempre o mesmo número, lá o produto sempre vai ser o mesmo número. Ou seja, se um aumenta, o outro vai precisar diminuir, porque o produto continua sendo o mesmo, tá bom? Então, é a ideia de que se um aumenta, o outro diminui, mas sempre de forma proporcional. O número K que aparecer aqui vai continuar ainda sendo denominado a constante de proporcionalidade, tá bom? Esta constante, a gente identifica em qualquer um das razões que a gente pegar, qualquer uma delas. Então, o primeiro pelo primeiro tem que dar o mesmo número, o segundo pelo segundo tem que dar o mesmo número, tá bom? Lá, no números inversamente proporcionais, o que vai mudar é que, em vez de ser divisão, vira um produto, tá bom? Então, definição de inversamente proporcionais.
Deixa eu printar aqui, que é mais rápido que eu ficar escrevendo, porque isso está sendo gravado. E eu vou... deixo o print para vocês também, então não muda nada, tá bom? Tá na página 39, quem acompanhar, por exemplo, pelo material que eu preparo para vocês, eu recomendo que dê uma lidinha lá. Então, pronto, olha só. Seja, então, duas sequências, x1, x2, xn, a1, a2 e a n, os termos não nulos, tá bom? Nenhum dos termos que aparecem podem ser zero. Nós vamos dizer que essas sequências são inversamente proporcionais se acontece o seguinte, está escrito de maneira feia, mas aí eu vou escrever de maneira mais bonitinho, tá bom? Lá no diretamente proporcionais, era o seguinte, um dividido pelo outro dava constante, um dividido pelo outro é constante. Aqui, um dividido pelo inverso do outro. Um dividido pelo inverso, inversamente proporcionais. Então, 1 dividido pelo inverso de A1, x1 dividido pelo inverso de A1, x2 dividido pelo inverso de A2 e assim vai. Só que, vamos pôr com observação, o que acontece? Então, se eu pego assim, ó, a gente comentou isso aí lá para trás. Se eu pego x1 e divido por 1 sobre A1, divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Mas dividir por 1 não tem nada para fazer, né? Então, é x1 vezes A1. Ah, e se fosse o 2? x2 a 2, xn a n. Então, a gente pode pegar isso aqui e reescrever da seguinte maneira. Olha, nós dizemos que a sequência é inversamente proporcional se o produto sempre for constante. Esse número constante é o que a gente chama a constante de proporcionalidade, ok? O termo é o mesmo, gente, constante de proporcionalidade, seja para sequências direta ou inversamente proporcionais, tá bom? Isso não importa, tá? Mas o termo é o mesmo, tá? É a constante de duas grandezas serem direta ou, nesse caso, serem inversamente proporcionais, ok? Observe, então, o que a gente está dizendo é o seguinte, aqui é importante destacar isso, é que esta igualdade, ela vale para o primeiro, x1 vezes a1 é k, vale para o segundo, x2 vezes a2 é k, vale para todos, xn vezes a n tem que ser um número k. Então, gente, por que a gente dá essa noção de ser inversamente proporcionais? Justamente pelo que eu vou dizer aqui agora. Se eu pego qualquer um deles, né, um vezes o outro, dá sempre o mesmo número, então eu estou dizendo o seguinte, que um é um número dado dividido pelo outro, ok? Então, vamos pensar assim, ó, eu estou pensando em dois números onde o produto é 4, um exemplo. Vou pensar em dois números onde o produto é 4. 2 e 2, certo? Agora, pensa assim, 2 vezes 2 é 4. Né? Agora, se eu aumentar esse 2 aqui, eu passar ele para 4, eu vou ter que fazer o que com esse outro para o número dar o resultado ainda ser 4? Eu vou ter que diminuir, né? Porque 4 vezes 1 é 4. Ah, e se eu dobrar de novo, se for para 8? Então eu vou ter que botar meio, porque 8 dividido por 2 é 4. Então, se o produto está fixo, ou seja, se dá sempre o mesmo número K, se dá sempre o 4, por exemplo, então se eu aumento um, necessariamente eu preciso reduzir o outro, ok? E vice-versa. Por isso que eles são inversamente proporcionais, tá bom? Inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo, sem ser esse exemplo simplesinho, tá lá na página 36 da apostilinha de vocês, tá bom? É o exemplo 269, vou printar ele e vou pôr aqui, tá bom? Tenho que virar a página que eu acho que ele não... Deixa eu ver se ele vai caber. Coube, ó, que bom. É o seguinte, um ciclista faz um treino para a prova de 1.000 metros contra o relógio. Então, assim, ele tem que percorrer 1.000 metros em determinado tempo estabelecido, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo, assim, um tempo correspondente conforme a tabela. Então, por exemplo, se a velocidade é 5 metros por segundo, ele gastou 200 segundos. Ó, ele aumentou a velocidade, 8 metros por segundo, então o tempo ele tem que diminuir, né? Porque ó, o tamanho do percurso não muda. Então, gasta 125 segundos. Se ele aumentou, dobrou a velocidade, foi para 10 metros por segundo. Observe, então, que o tempo que ele gastou para fazer foi metade do que tinha lá no primeiro, certo? Aqui era 200 e agora aqui são 100. Se ele dobrar de novo, foi para 20, certo? 20 metros por segundo. Então, o tempo dobrou, diminuiu de novo pela metade, ok? E a mesma coisa, pode ver, ó, do 8 foi 125, o 16 dobrou, foi metade, 62,5. Observe que a sequência formada pelas velocidades em cada volta é inversamente proporcional ao tempo
que foi necessário para completar. Isso é intuitivo, né? Olha, se eu aumento minha velocidade e o tamanho da volta não diminuiu, então eu vou gastar menos tempo para fazer a mesma volta, né? Se eu gastava com uma velocidade de 5, 200 segundos, se eu dobrei para 10, eu vou gastar metade. Se eu dobrei de novo, eu vou gastar metade de novo. É isso que acontece, olha só. A gente verifica, por exemplo, que 5 vezes 200 dá 1.000, 8 vezes 125 dá 1.000, 10 vezes 100 dá 1.000, 16 vezes 62,5 dá 1.000, 20 vezes 50 dá 1.000, ok? Só multiplicar que sempre dá 1.000. Veja que quando o ciclista aumenta a velocidade, o tempo correspondente diminui, na mesma proporção. Por exemplo, ao dobrar a velocidade de 5 para 10, o tempo para completar a volta passa a ser metade do anterior, né? Então, assim, se o tamanho da volta não muda e eu aumento a velocidade, então eu diminuo o tempo. Se eu aumento o tempo, então eu diminuo a velocidade, né? Então são inversamente proporcionais, tá bom? Perguntas? Comentários? Ok, então talvez eu nem precise gravar para vocês, porque agora então eu vou começar, a gente fechou essa parte, eu vou falar sobre regra de 3 simples e composta, que é o que falta para nossa revisão. Melhor ainda se eu conseguir completar, porque não precisa vocês verem nada assíncrono, tá bom? Então, regra de 3 simples e composta. Certamente vocês viram isso no ensino fundamental, mas aí a gente fecha a nossa revisão, tá bom? Usa a aula da semana que vem só para tirar alguma dúvida de exercício e partir direto para parte de estatística, tá bom? Olha, então eu vou começar com um exemplo na página 36, o exemplo 272, tá bom? Eu recomendo que leiam mesmo isso que eu tenho preparado para vocês, tá bom? O que a gente vai apresentar agora nesse pedacinho final da aula é um método que é prático para resolver problemas que envolvam grandezas diretas ou inversamente proporcionais, tá bom? Então a gente está falando sobre números diretos ou inversamente proporcionais, grandezas, né? Então, como que a gente consegue resolver situações, problemas envolvendo grandezas diretas ou inversamente proporcionais? Esse método é conhecido como regra de 3, tá bom? E a gente já trabalhou muito com isso, mas não custa reforçar, tá bom? Olha, então vamos começar com a regra simples, tá bom? Olha, é o seguinte, um conjunto de 3 impressoras industriais, todas iguais, é capaz de produzir 2.400 folhas em 1 hora. Caso as 3 máquinas trabalhassem juntas, ok? Então, as 3 trabalhando juntas, em 1 hora elas produzem 2.400 folhas. Quantas folhas serão produzidas se ao invés de 3 a gente usasse 7 dessas impressoras, tá bom? Ok? Claro, a gente está pensando no mesmo tempo. Eram 3 trabalhando junto em 1 hora, produziam 2.400, agora são 7. Quanto será que a gente deve produzir, certo? Olha, então, vamos fazer o seguinte, o método é prático mesmo. Então, vou chamar de NI o número de impressoras, tá bom? E de NF o número de folhas, tá bom? Folhas produzidas, vai imprimir determinada quantidade de folhas, tá bom? Agora, o seguinte, se eu aumentar o número de impressoras trabalhando simultaneamente, eu vou aumentar o número de folhas impressas de maneira proporcional. Então, são 2 grandezas que são diretamente proporcionais. Eu vou indicar isso dizendo o seguinte, olha, essas grandezas são diretamente proporcionais, pondo a setinha para cima nas duas. Ou seja, se o número de impressoras aumenta, o número de folhas impressas no mesmo tempo aumenta. Estou supondo que não tem nenhum problema, nada estraga, tá bom? De maneira proporcional. Se com 3 impressoras nós produzimos 2.400 folhas, com 7 impressoras a gente produz quantas? Não sei, vou chamar de X, é o que a gente quer saber, certo? Ok? Então, agora fica simples, porque eu sei que essas grandezas são diretamente proporcionais, ok? Né? Isso é claro, é intuitivo para a gente, olha, aumentou a impressora, aumenta o número de folhas impressas. Então, eu vou montar a minha regrinha baseado naquele conceito de grandezas diretamente proporcionais. Olha, qual que era o conceito? A sequência de maneira organizada, 1 dividido pelo outro, tem que ser 1 dividido pelo outro, ok? Então, a nossa sequência fica o seguinte,
eu fico com 3 sobre 2.400, né? Olha, 3 era o número de impressoras, eu produzia 2.400. Aumentei para 7, vai ser X. Ok? Então, 3 sobre 2.400 é igual a 7 sobre X. Por quê? São diretamente proporcionais. Como que eu resolvo esse problema? Multiplico o cruzado, 3 vezes X, 2.400 vezes 7. Gente, antes de multiplicar 2.400 por 7, observe que dá para simplificar por 3, tá bom? Fica mais fácil a nossa vida, dá 800. Então, X fica 800 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Então, fica 56 com 2 zeros. 5.600 folhas, ok? Então, você produz 5.600 folhas com 7 impressoras, trabalhando pelo o mesmo período, tá bom? Perguntas? Aqui a gente está falando por hora, né? Ele está falando em 1 hora, né? Então, 5.600 folhas por hora. Okay? Então, supondo que nenhum estragou, tem a mesma produtividade e tudo mais, tá bom? Perguntas aí? Bom, vamos ver agora um exemplo onde então as grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? Mas a ideia de montar é a mesma que a gente fez aqui agora, tá? Então, não muda muito para longe disso não, tá bom? Então, outro exemplo, olha, o seguinte, 5 homens levam 20 dias para construir um telhado. 5 homens levam 20 dias para construir um telhado. Quanto tempo um conjunto de 8 homens levaria para realizar esse mesmo serviço? Aí o problema tem que ser claro, né? Admita que os trabalhadores têm capacidade de trabalho equivalente, ou seja, eu não vou pegar uma pessoa que fica ociosa e nenhum que trabalha o dobro do outro. Então, assim, nesse problema, a gente, sim, todos vão trabalhar o mesmo tanto, tá bom? Então, se 5 homens, então, vamos colocar assim, a quantidade de homens, tá bom? E aqui o que a gente vai fazer é o serviço, tá bom? Homens e serviço. Pode pôr a letra que você quiser, não há problema algum. Agora, uma coisa que é pra gente intuitiva é o seguinte, olha, se eu tinha 5 pessoas, e o cara falou, ó, em 5 eu gasto 20 dias para fazer o serviço para você, certo? Se eu aumentar o número de pessoas trabalhando, o que eu vou fazer com o meu número de dias para o serviço? Então, vou nem chamar de S, vou chamar aqui o número de dias, tá bom? D, tá bom? D é o prazo do serviço, né? Então, olha só, se eu aumento o número de homens trabalhando, eu tenho que reduzir o dia de serviço, ok? Isso não é concebível você aumentar o número de pessoas e não mudou o serviço e o tempo aumentar, certo? Então, se eu tiver 8, eu não sei quanto eles vão gastar, mas certamente vai ter que ser menos que 20 dias, não é verdade? Se eu tivesse 10, eu sei que seria exatamente metade, né? Olha, né, se 5 gastam 20 dias, 10 então vão gastar 10 dias, né? A gente diminuiu o prazo, certo? Ok? Agora, como que eu vou poder resolver esse problema? Né? Como que eu monto uma solução para esse problema? Eu monto, gente, então, da forma que a gente... Perdão, minha tela travou, agora voltou. Da maneira como a gente estudou aqui, tá bom? Antes de sair pondo o produto, vamos usar a regrinha certinho para não ter confusão, tá bom? Depois, quem quiser pode pôr direto o produto. Mas então, eu tenho que x1 sobre 1 sobre A1 vai ter que ser x2 sobre 1 sobre A2 e esse número é sempre constante. Então, se eu fizer o seguinte, olha só, eram 5 homens, 1 sobre 20. Então, 8 homens vai ser 1 sobre x, ok? É a mesma coisa, então, só agora sim, se a gente usar as regras que a gente conhece, eu posso só multiplicar, né? Olha, 5 vezes 20 sobre 1 vai ter que ser 8 vezes x sobre 1, né? Ok? Então, não há problema algum, se era só multiplicar, né? Igual eu falei, 5 vezes 20, 8x, certo? Então, eu fico com 8x igual a 5 vezes 20, 100, certo? 5 vezes 20, 100. Agora, então, x vai ser quem? 100 dividido por 8. Se você dividir direitinho, vai dar 12,5, né? 12 dias e meio. Então, o prazo vai ser de 12 dias e meio. Alguns exercícios falam assim, supõe que eles trabalham, sei lá, 6 horas por dia. Então, 12 dias e meio significa o quê? 12 dias inteiros de trabalho de 6 horas, mais 3 horas do 13º dia. Ou, sei lá, se você paga por diária fechada, aí depende do problema. Então, você vai ter que pagar 13 diárias, né? Porque
em 12 não resolve, ele precisa de mais metade do outro dia, tá bom? Então, depende da sua situação, problema, mas pelo menos dá uma ideia de como a gente trabalhar com isso, tá bom? Bom, falei da regra simples, porque simples envolvem só duas grandezas, né? Olha, um aumenta, um diminui, mas não tem nada além disso, né? Agora, o que acontece se a gente começar a colocar mais componentes aí? Ok? A regra de 3 composta, para a gente poder fazer um exemplo e fechar sem precisar deixar nada gravado para vocês, tá bom? Bom, o que muda da regra de 3 composta? Ela é bem parecida com a simples, só que agora, em vez de eu comparar só duas grandezas, eu vou ter que comparar uma terceira grandeza extra, tá bom? Ou uma quarta, ou uma quinta. Depende da quantidade, depende do seu problema, tá bom? O nosso exemplo aqui está na página 41, o exemplo 275, que é um sobre o galão de mel e abelhas e distância percorrida, ok? Então, vamos tentar resolver esse problema. O seguinte, olha, então eu tenho o seguinte, um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros, ok? Quantas abelhas iguais a ela conseguiriam voar 1.000 quilômetros se houvessem 10 galões de mel para ser compartilhado entre elas? Então, dizendo assim, olha, se eu tiver um galão só, uma abelha, ela se alimenta daquilo e tem energia para voar 7 milhões de quilômetros. Agora, suponha então que eu tenha, né, eu quero saber quantas abelhas eu poderia se eu tivesse 10 galões, mas, olha, eu só vou poder dar 1.000 quilômetros para cada um, ou seja, vocês não vão conseguir se alimentar mais do que esses 1.000, né? Ok? Então, quantas abelhas a gente resolveria esse problema? Então, a gente tem 3 situações envolvendo aqui: abelha, quilômetros e galões. Então, eu tenho 3, ok? Então, vamos montar essa tabelinha bonitinha com a seguinte. Olha, então eu tenho abelhas, galões de mel, tá bom? Só vou escrever galões, mas é galões de mel. E aqui quilômetros por quilômetros que vão ser percorridos, voados, certo? Olha, se eu tivesse uma abelha só, um galão, eu teria 7 milhões de quilômetros, certo? Então, 7 milhões. 7 vezes 10 a sexta. Quem não gostou de 7 10 a sexta, escreve 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá bom? Aí fica do jeito que vocês preferirem. Agora, o que a gente tem aqui? Eu quero saber quantas abelhas, eu não sei quantas, para dividir 10 galões, só que cada uma só vai poder voar 1.000 quilômetros. 1.000 é 10 ao cubo, certo? Agora, eu tenho que montar a minha setinha de modo a preservar quem é direta e quem é inversamente proporcional. E aí fica a pergunta para a gente poder responder, certo? Olha só. O que será direto e o que será inversamente proporcional aqui para a gente, tá bom? Então, a gente tem que pensar fixando. Então, observa o que eu vou dizer para vocês. Né? A gente, como eu falei, precisa determinar quais são diretas e quais são inversamente proporcionais. Observe que é uma coluna onde tem uma incógnita, certo? A coluna das abelhas, ok? Lá eu não sei o que dizer, certo? Então, a gente convenciona, gente, sempre deixar lá apontado para cima. E eu vou me basear na resposta dessa, tá bom? Então, é só, olha, as abelhas, como eu não sei quantas são, eu convenciono, tá para cima, tá bom? Ah, professor, se não fosse abelha, fosse, sei lá, outro problema, não importa, tá incógnita, você deixa para cima, e aí você vai analisar todas as outras que sobrou em função dessa, tá bom? Todas as outras que sobrou em função dessa. Agora, imagina que eu vou fixar o número de quilômetros, ou seja, esquece a coluna de quilômetros, tá bom? E observe o seguinte, se eu aumentar o número de abelhas, a gente tem que aumentar o número de galões para fornecer mais energia para essas abelhas. Então, dessa forma, abelhas e galões são diretamente proporcionais, né? Porque se eu fixei lá o quilômetro, ó, todas vão andar 1.000 quilômetros, todas vão andar 10.000 quilômetros. Então, se eu tiver que aumentar o número de abelhas, eu tenho que aumentar o número de galões. Então, dessa maneira, abelhas e galões são diretamente proporcionais. Ok? São diretamente proporcionais. Vou pôr de verde aqui para a gente analisar quilômetro. Agora, imagina que eu fiz o seguinte. Fixei o número de galões. É isso, fixei o número de galões. Então, eu tenho, sei lá, a mesma quantidade de galões a ser consumido pelas abelhas. Não vai mudar o número de galões. Era um galão? Então é um galão. Eram 10? São 10. São 100? São 100. Mas não vai mudar, isso não aumenta. Então, observa o seguinte. Se eu aumentar o número de abelhas, olha, eu aumentei o número de abelhas,
o número de galões não vai mudar. Então, o que vai aumentar? Como o galão fornece energia para elas, então eu vou ter que reduzir a quantidade de quilômetros que elas vão conseguir percorrer, porque assim, o número de galões não muda. Se eu aumentei a abelha, então eu aumentei o número de abelhas consumindo galões. Se eu aumentei o número de abelhas consumindo galões, então eu diminui quanto cada um vai consumir. Se eu diminuir quanto cada um vai consumir, eu vou diminuir quanto cada um vai andar. Então, abelhas e quilômetros percorridos são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente botou num problema coisas que têm direta e inversamente proporcionais. E agora, como é que a gente resolve o problema, né, propriamente dito? A gente usa a mesma ideia que a gente usou lá para trás, ok? Nós sabemos quem são direta e quem são inversamente proporcionais. E aí agora eu fico então com o seguinte, olha só, eu tenho 1 sobre x, então vou deixar 1 sobre x, igual, agora eu vou trabalhar com quem ficou do outro lado. Então, o lado do x eu sempre deixo aqui à minha esquerda, é 1 porque foi dado o problema. Se o problema falasse que era 10, gente, era 10 sobre x, tá bom? Mas então, 1 sobre x, e aí, ó, galões não são diretamente proporcionais, então eu vou botar de vermelho, vou manter a ordem, eu deixo 1 sobre 10. Vezes, quilômetros não são inversamente proporcionais, então, inversamente proporcionais, eu vou trocar a ordem deles. Em vez de ser 7 vezes 10 à sexta dividido por 10 ao cubo, eu vou deixar 10 ao cubo dividido por 7 vezes 10 à sexta. Ok? Simplesmente a gente troca a ordem deles, ok? Agora, tudo que a gente precisa fazer é sair multiplicando as coisas aí para resolver o problema, ok? Então, eu vou simplificar quem der para simplificar. Vou pegar aqui de preto, porque a gente já usou um monte de cor. Então, eu fico com 1 sobre x. Observe, eu tenho 10 ao cubo, gente, eu posso simplificar com 10 à sexta. Sobra 3 aqui, certo? 10 vezes 10 ao cubo, então eu fico 1 sobre 7 vezes 10 à quarta. Então, 1 sobre x é 1 sobre... O que é 10 à quarta, né? Então, assim, 70 mil, né? Então, se eu multiplico cruzado, x vezes 1 é x, 1 vezes 70 mil, 70 mil. Então, 70 mil o quê? Essa coluna diz referências à abelha. Então, nós estamos falando que seria possível, então, alimentar 70 mil abelhas, de modo que cada uma tivesse energia para andar 1.000 quilômetros, ok? Então, se elas mantivessem esse mesmo consumo, né, e não produzissem nada mais, né, tem só os galões, você daria 10 galões e falar, ó, pode pôr 70 mil abelhas aqui, que cada um vai poder voar 1.000 quilômetros, ok? Vou, então, encerrar a aula, gente, deixando um problema para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode resolver na semana que vem no horário de dúvida, mas para vocês verem, funciona de forma parecida com o que a gente fez até agora, tá bom? Olha, então, em uma empresa de construção, 20 caminhões são capazes de carregar 160 metros cúbicos de areia em 8 horas. Quantos caminhões serão necessários para carregar 125 metros cúbicos em 5 horas? Observe que a gente tem caminhões, o metro cúbico, né, que você quer carregar, e o tempo. Então, você quer diminuir o tempo, diminuir o quanto tem que ser carregado, e aí a pergunta é, será que eu vou precisar de mais ou menos caminhões, né? Então, para você resolver esse problema, tá bom? Vou voltar aí na sala, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Senão, a gente se encontra para tirar dúvida semana que vem, e aí na terça-feira abre a prova para vocês, tá bom? Perguntas? Ó, a gente está mandando a lista de chamada de novo aqui para vocês, tá bom? Ok, então, notícia boa, eu não preciso deixar nada gravado para vocês, tá bom? Usem esse tempo para pôr o Moodle em dia, resolver os exercícios e a gente otimizar a próxima aula, tá bom? Para tirar dúvidas, tá? Nenhum comentário, nada? Ok, então eu vou parar a gravação, tá? E a gente se encontra semana que vem para tirar dúvida, então. E a partir de terça vocês responderam o questionário avaliativo.